Esclareça suas dúvidas a respeito de regime de bens com Karime Costa Lunga. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos reunidos aqui novamente no Sinta-se Bem para hoje conversarmos sobre direito de família e sucessões. Na semana passada, o assunto que abordamos foi a possibilidade de alteração do regime de bens, que é escolhido pelo casal quando celebra o casamento através de um pacto antinupcial ou, então, através de um contrato de união estável. Sempre lembrando que o regime de comunhão, o regime de bens, é aquele regramento que vai determinar como as relações entre o casal e entre casal e terceiros vão ser regidas, tanto na duração desta sociedade conjugal, quanto na finalização, seja esta finalização por morte ou por divórcio, dissolução de união estável. Então, eu vou rapidamente abordar 3 regimes de bens hoje para que nós possamos fazer um paralelo. Existe um quarto, mas que não é tão utilizado, então eu vou me focar nesses 3, que são o regime da comunhão universal de bens, o regime da comunhão parcial de bens e o regime da separação de bens, separação convencional. Rapidamente explicando, o regime da comunhão universal de bens é aquele através do qual tudo se dividia, o que era recebido por herança, o que era recebido por doação, o que era adquirido ao longo do casamento ou união estável, o que era acrescido a patrimônio pré-existente e dívidas também eram divididas na sua totalidade. Até 1977, o regime da comunhão universal de bens era o regime legal, ou seja, era o regime que, na ausência de um contrato, de um documento que dissesse de uma forma diferente ou que apresentasse uma opção por outro regime de bens, seria o regime vigente. Em 1977, a partir de 26 de dezembro, quando da entrada em vigor da lei do divórcio, houve uma alteração nesse particular, de tal forma que o regime da comunhão parcial de bens passou a ser o regime legal. Mas no que consiste o regime da comunhão parcial de bens, Karime? Bom, muito embora ele seja comum e, neste momento, considerando a idade um pouco mais avançada em que as pessoas estão casando, que também pode se apresentar como um dos regimes mais escolhido, que enfrenta as maiores escolhas, não é? Esse é o regime de bens que diz que tudo que é adquirido a título oneroso após o início desta união deve ser dividido entre o casal. Mas só um pouquinho. E como é que a gente faz com herança, com doação, com um apartamento que já se tinha antes do casamento? Tudo isso já era anterior àquela união, não foi adquirido, tampouco recebido a título oneroso e, via de regra, não será, portanto, compartilhado. Vale dizer que aquilo que é recebido por doação de familiares, dos pais, na maioria das vezes, não será dividido, a não ser que a doação seja feita em benefício dos dois. Se é em benefício só de um, não deve ser dividida. Aquilo que é herdado por força de falecimento de ascendentes, que é o que se vê também na maioria das vezes, tampouco é dividido. Bens pré-existentes ao casamento, como o que é muito comum que nós vemos referente a imóveis ou também a automóveis, existia um determinado bem no valor X antes do casamento ou desta união estável ser contratada. Durante a união estável foi alienado este bem e, portanto, a complementação do valor para a aquisição de um novo bem foi paga durante a união estável. Isso quer dizer que aquele X que já existia antes da celebração do casamento ou da união estável não será dividido. Será dividido apenas a diferença. A complementação desses pagamentos para que se possa adquirir um novo bem, isso sim que vai ser dividido. Então, são peculiaridades que residem diretamente na onerosidade da operação financeira, da operação econômica, desculpe. No momento em que existir onerosidade em operações que forem efetuadas após a celebração deste casamento ou desta união estável, deverá, portanto, esse patrimônio adquirido, esses valores computados para dentro da família e gastos com a família, enfim, isso deverá ser, portanto, dividido entre o casal. Ocorre que ainda há o regime de separação de bens, separação convencional. Aqui estou me referindo, neste momento, àquela separação de bens pela qual se opta na hora do contrato.
Então, o casal vai no tabelionato acompanhado de advogado, apresenta um documento dizendo que querem celebrar ou a união estável ou o casamento pelo regime da separação total de bens, ou separação convencional. Isso significa que cada uma das partes tem a possibilidade de administrar sozinho, independentemente, o seu patrimônio, sem necessitar de outorga ou autorização do outro para dar fiança, prestar aval, alienar o seu patrimônio, porque tem o direito, sim, por essa regra de administrar sozinho, isoladamente, independentemente, o seu patrimônio. E tudo que surge e é adquirido, é acrescido ao patrimônio de cada um dos consortes ou dos conviventes, é dele e só dele. Para finalizar, aí nós enfrentamos um problema, que algumas pessoas optam pelo regime de separação de bens, mas acabam os dois contribuindo na aquisição de um bem ao longo dessa união. Como fica? A melhor segurança, a maior segurança que nós vamos ter vai ser definitivamente colocar o registro desse bem em condomínio. Se cada um contribuiu com 50%, 50% no nome de cada um. Se cada um contribuiu, um com 20%, outro com 80%, o ideal para resguardar os direitos dos dois, que contribuem na aquisição do bem e na manutenção desse bem, o ideal é que se estabeleça o percentual de participação de cada um também como participação de titularidade. Senão, vamos enfrentar um grande problema no futuro para poder provar que aquele bem que está no nome do seu marido também foi pago por você, muito embora o regime de bens seja separação de bens. Na semana que vem vamos estar aqui novamente. Até lá, fiquem bem!